não é legal, porque a cutícula ela é uma queratina, né, que gruda na placa e faz uma vedação. Então ela não deixa patógenos entrarem, ela protege a matriz e também, não deixa dar inflamações, né, porque a gente tem, por exemplo, a paronychia crônica, que é uma inflamação que acontece porque entra água, detergente ali, né, a pessoa fica muito em contato com água e gera uma inflamação que dá um edema, dá um inchaço. Acho que essa é outra mania do brasileiro, além de tirar a cutícula em excesso, é ir na podóloga antes de ir no médico. Exato, é. Então qualquer alteração na unha, dor, mancha, ele vai primeiro na podóloga, e às vezes ele fica meses indo só na podóloga, para depois ele procurar o dermatologista, né. E acho que antes de qualquer coisa é diagnóstico, né. E aqui tem uma pergunta também importante, pessoal. Eh, é que eu sou a gente homem, a gente liga muito pouco da unha, né, a gente acha que não sei se tem essa coisa, essa visão também, né, do seu lado técnico, né, que o homem quando procura um problema na unha deve estar caindo a unha, né, provavelmente, né. Uhum. Como que mantém uma unha saudável? Oi gente, tudo bem? Nelson, sou médico aqui da Criogênese, estou com meu parceiro sócio aqui, do Luiz César, que também médico, também anestesista. Vocês conhecem a gente já. Estamos aqui no N, né, capítulos já gravados, ninguém me passa esse número aqui nos bastidores, mas já temos muitas gravações e já com isso quero agradecer os seguidores, né, que estão realmente dando uma força para nós. E vocês sabem que a nossa intenção é trazer assuntos curiosos, mas a maioria ligados à saúde, mas trazer gente boa para falar com vocês, né, trazer pessoas que tragam com ética, com forma de falar, trazer assuntos bem diferentes. E hoje eu tenho realmente eu fui apresentado para essa colega pelo meu parceiro, que é a doutora Laura Bertanha, e eu mesmo pesquisando e conversando com ela, vi que ela atua muito forte no ensino. Segundo ela vai falar mesmo daqui para frente, eu acho isso e chamo a atenção disso, porque eu acho importante o médico que atua no ensino, nessa área, né, de passar conhecimento para os médicos mais novos. Eu acho que é a alma da medicina, né. E ela atua no Hospital Servidor Público Municipal, nesse campo da educação médica. Ela é formada na Unicamp, não precisa falar nada, né, uma instituição respeitada no país, a área de atuação é dermatologia, mas ela vai falar especificamente, e eu vou ser muito sincero, até tinha dividido isso com o Luiz César, de que é um assunto, eu sou médico, mas a medicina é muito grande, tá, gente? Eu realmente não sei praticamente nada do que ela vai falar e por isso que eu vou aprender junto com vocês. Eu vou passar para o meu parceiro para que continue uma apresentação justa da doutora Laura Bertanha, tá? Olá a todos. Laura, obrigado por você Olá, ter vindo. obrigada. Laura, nós temos por hábito, logo nos primeiros momentos, pedir para que você se apresente, faça um breve resumo da sua trajetória até aqui e aí a gente começa o bate-papo, por Eu favor. queria agradecer o convite primeiramente, e assim, eu fiz a graduação, né, e a residência médica em dermatologia na Unicamp, aí fiz um R4 de rancenologia lá também, depois eu fiz 2 anos de fellow de unha aqui no Hospital Servidor Público Municipal, que é bem forte nessa área de unhas, e atualmente eu atuo lá ainda como preceptora agora, né, fiquei contratada na área de cirurgia dermatológica e também na área de dermatopatologia, que eu dou aula para os residentes. E aí depois eu fiz doutorado também em ciências médicas pela Unicamp, né, voltei para minha casa Unicamp para fazer o doutorado, aí eu fiz na área de unha com patologia, dermatopatologia. E agora eu tô atuando, né, então ainda estou como contratada no servidor municipal e tenho meu consultório também na Barra Funda. Ah, legal. Para a gente poder começar, para começar nosso bate-papo a respeito de unha, fala um pouquinho o que são as unhas saudáveis, o que é uma unha saudável, como é que é esse negócio? Que a gente acaba pensando que a unha é só a placa da unha, né, mas a unha, ela tem todo um aparato associado. Então, tanto a pele da lateral, a pele proximal, o hiponíqueo, que é a pele da frente, o leito, que é onde a unha gruda, e a matriz, que é a parte que produz a unha, tudo isso faz parte do aparato ungueal e são tecidos especializados em proteger essa placa da unha. E, além disso, ela está conectada ao osso também. Então, alguns autores falam que é um órgão osteoarticular, porque ela está conectada ao osso da falange distal, a ligamentos, tendões, articulação.
Então, até alterações osteoarticulares podem dar dano na unha. Então, é todo um mundo que a gente estuda quando a gente estuda a unha, né? E a placa da unha, que é como os leigos conhecem, né, que é a unha, ela é constituída de queratina, que é uma proteína que a gente tem no cabelo, na superfície da pele também, alguns oligoelementos, então ferro, magnésio, selênio, cálcio, e tem algum componente de gordura e água, que é menos, uma porcentagem menor do que a gente tem na pele. Então a unha ela é muito mais suscetível para um ressecamento do que a própria pele normal. E acho que é isso. Que é Legal. o E como é que a unha é formada, assim? ela Comecinho lá, como é que é? quem produz a unha é a matriz, né, que é um tecido que ele está protegido aqui na pele da prega proximal, a sua maior parte está protegida. A parte que não é protegida pela pele a gente enxerga como a lúnula, que é essa meia-lua branquinha, que a gente vê em alguns dedos, né. Então essa matriz é o único tecido que é capaz de produzir unha. Então quando tem um dano da matriz, seja uma cirurgia, um trauma, nada mais no organismo vai conseguir produzir essa unha, né. Então até às vezes o paciente vem pra gente: "Ah, tive um trauma, quero refazer, tem algum jeito de voltar minha unha?". Geralmente não tem jeito. Teve até alguns casos de transplante, né, de pegar a matriz da unha do pé e pôr na mão para tentar refazer, porque tem essa preocupação estética, né, mas não fica tão legal. Então, assim, é um tecido que tem que ser muito bem cuidado, que é o único no organismo, né. Então ela é formada pela matriz, e o leito é essa pelezinha que fica embaixo da placa da unha, ela ajuda a produzir uma camadinha córnea, uma hiperkeratosezinha, que faz com que a unha ande para frente, é um trilhozinho. Então também quando tem dano do leito, também a unha pode não correr para frente. Ela pode, em vez de crescer para frente, crescer para cima e ficar uma unha grossa, né. Então tem várias estruturas na unha que são só da unha e que se tiver um dano pode ter uma distrofia, né, uma alteração no formato da unha permanente, né. Então são tecidos bem especializados, bem diferentes do resto do corpo. Então deve ser por isso que tem aquelas unhas que tem, sei, por um trauma, então ela tem uma cicatriz, vamos dizer assim, na unha, né, Sim, fica aquele risquinho, a unha meio pode torta formar um ali. pterígio, que é quando forma uma pelinha que gruda aqui da matriz para o leito. Quando tem um trauma da matriz, pode formar até doenças inflamatórias que atingem, agridem muito a matriz, podem formar cicatriz e às vezes é permanente mesmo, porque é um tecido difícil de ser substituído, não tem outro tecido no organismo que substitua. Verdade. E tem diferença de unha das unhas das mãos para as unhas dos pés? Tem, geralmente a unha da mão ela é mais fina e cresce mais rápido que a unha do pé. Ela acaba sofrendo mais no dia a dia, que a gente fala com os intemperismos, porque a gente está sempre lavando a mão, contato com detergente, então ela sofre mais por ressecamento, descamação. Geralmente unha frágil aparece mais na unha da mão. A unha do pé geralmente ela é mais grossa, só que ela cresce mais lenta. Então, por ela crescer mais lenta, facilita a infecção também fúngica, por exemplo, né? A onicomicose é muito mais frequente no pé, porque como ela cresce lenta, não tem esse clareamento todo, fica mais tempo o fungo ali. E também ela sofre mais com sapato, então alguns traumas no andar, e aí então tem essas diferenças e às vezes, alterações osteoarticulares também no pé, né, com a idade vão dar alterações também no formato da unha, mais frequente dá esse formato alteração da unha do pé, que acaba ficando mais grossa ainda com a idade, e com a alteração osteoarticular fica também alterado esse formato e aí pode dar dor, enfim, né. Então elas têm essas diferenças, né, a unha do pé já costuma ser mais grossa, com a idade vai ficando mais grossa ainda, e cresce mais lento, e também fica abafada no sapato, pode ter mais micose. E a unha da mão cresce mais rápido, tem menos infecções fúngicas, porque tem um clareamento mais rápido, mas sofre mais de intemperismos, né, que é essa coisa de ficar água, detergente, sabão, tudo isso vai ressecando, fragiliza mais essa unha. Perguntar uma coisa, eu Hum. tenho um segmento de perguntas aqui, Uhum, mas é uma curiosidade. uhum. Por que unha? Você teve um campo de estudo, né, na Ah, Unicamp que uhum, foi enorme, né, porque a dermatologia é um universo de ciência, né. uhum, E você dentro desse universo, vamos dizer assim, você pegou para estudar a lua, vamos dizer assim, uhum. que é a lúnula, né, que você falou, É. da unha. Que levou você a ir tão de tiro nesse alvo aí? É que eu gosto de estudar, né, e eu acho que na residência eu senti falta dessa parte de unha, eu não tive muito contato, assim, não tive oportunidade de fazer muitos procedimentos de unha na residência. Então quando eu conheci o Hospital Servidor Público Municipal, que eu fui fazer
fiquei um mês lá na cirurgia e vi lá o pessoal fazendo cirurgia de unha, achei muito interessante. Falei, nossa, eu preciso aprender mais isso porque é uma falha que eu tenho na minha formação. E aí que eu comecei a ir atrás, e aí que eu gostei cada vez mais, né? E aí eu conheci o Dr. Newton Tikiak, o filho dele, o Niltinho, que são experts mundiais de unha, e aí eles me inspiraram também, aí eu quis saber cada vez mais. Aí eu me apaixonei. E no consultório, você falou para mim que tem consultório particular, né? Uhum. Atende em qual bairro? Na Barra Funda. Barra Funda, aqui em São Paulo, gente. É, como é unha, você provavelmente deve divulgar ou falar muito sobre esse assunto. No teu espectro de pacientes, assim, quantos por cento é relacionado aí à problemática ligada à unha? Já é Acho a totalidade? Não, acaba que não tem tanta procura nesse sentido, mas é o que eu mais divulgo mesmo, e acho que uns 20% atualmente do que eu atendo. Porque aí eu também atendo cosmetria, cirurgia dermatológica, que aí tem demandas também, mas acho que uns 20% já é unha. E aí são pessoas que já passaram em outros dermatos, às vezes que não conseguiram ter um diagnóstico do problema delas, então elas vêm focadas em unha, ou outros colegas dermatologistas também me encaminham os casos de unha. Olha, Então, que legal. Agora aqui, isso aqui é uma coisa muito comum, gente, ó, sobre cutícula, meu. A cutícula deve ser realmente retirada. Acho que as mulheres têm muito essa coisa. Não sei no se atualmente Brasil. estão fazendo isso, né? Mas é comum ouvir, né? Isso. No Brasil acho que tem Isso essa é bom, mania. ruim, traz algum malefício? Não é legal, porque a cutícula ela é uma queratina, né, que gruda na placa e faz uma vedação. Então ela não deixa patógenos entrarem, ela protege a matriz e também, não deixa dar inflamações, né, porque a gente tem, por exemplo, a paroníquia crônica, que é uma inflamação que acontece porque entra água, detergente ali, né, a pessoa fica muito em contato com água e gera uma inflamação que dá um edema, dá um inchaço e pode até dar uma fibrose, ficar uma pelinha dura aqui. Então, e isso altera o formato da unha, aumenta o risco de outras infecções nessa unha que está alterada. Então, a cutícula tem a função de vedação. O ideal seria não retirar a cutícula, mas a brasileira tem essa mania, que ela quer ficar sem cutícula nenhuma. Então, o ideal seria só hidratar, de preferência não tirar nada, mas se for retirar, só o que tiver bem em excesso, não é para ficar cutucando, machucando e tirando a cutícula toda, né, o ideal é tirar o mínimo possível. E aqui tem uma pergunta também importante, pessoal. É, é que eu sou, a gente homem, a gente liga muito pouco da unha, né? A gente acha que, não sei se tem essa coisa, essa visão também do seu lado técnico, né? Que o homem, quando procura um problema na unha, deve estar caindo a unha, né? Provavelmente, né? Uhum. Como que mantém uma unha saudável? Ou seja, o que evitar, né? O que fazer para manter a unha sem? Provavelmente o pessoal deve estar pensando em micose, né? Que seria uma coisa muito comum, penso eu, né? Uhum. Eu, como médico, eu sou médico e para mim a coisa que eu mais atendi na minha vida foi micose nessa região. Uhum. Do seu ponto de vista de especialista nessa área, como que a gente mantém? Acho que tem os cuidados de manicure, né, como fazer o manicure em casa. Então acho que interessante, na unha da mão o ideal seria deixar ela de molho antes de cortar ou cortar a unha depois do banho, porque se a gente corta a unha seca, a gente pode causar microfissuras que vão rachar mais essa unha, deixar ela mais frágil. Acho que isso é uma coisa que pouca gente faz. Outra coisa que acho interessante é lixar, né, a gente tem essa mania de lixar com tudo para lá e para cá, isso também cria microfissuras que depois a unha quebra, é que para a mulher isso é uma preocupação, a unha quebrar na ponta, ficar delaminando, porque aí o esmalte não dura, enrosca na roupa, então uma forma de prevenir isso é saber cuidar dessa unha, né, hidratar a unha, porque como eu falei, na unha da mão a gente fica detergente, água, então isso vai ressecando a unha e também ela quebra mais. Então, entre uma esmaltação e outra, pelo menos 2 dias para separar, para hidratar essa unha, né, e hidrata a cutícula junto, aí pode passar um creme à base de ureia, até um óleo de oliva, que aí você pode pegar o azeite e dar uma friccionada para ele penetrar e hidratar melhor a unha e a cutícula. Então isso acho que é um cuidado que todo mundo pode ter, até os homens, né, hidratar essas unhas. E além disso, com relação ao esmalte que as mulheres usam, o esmalte não causa tanto dano assim se ele não der alergia, né, ele tem risco para quem tem alergia. Mas quem não tem alergia, ele não resseca, não fragiliza tanto a unha. O problema é na hora de retirar esse esmalte, que aí tem gente que fica cutucando, isso aí pode tirar porções superficiais da placa, deixar a unha mais frágil. Ou o uso de acetona, né, que é um solvente muito agressivo que resseca muito. Então a gente prefere o removedor de esmalte, que resseca menos, mas ele também resseca. Por isso que remover o esmalte deixa 2 dias para hidratar, para recuperar essa unha, para depois
esmaltar novamente, né. Da unha do pé, o cuidado maior é o corte, né, porque a unha da mão você pode cortar redonda, quadrada, só o ideal é ter o cuidado de não palitar embaixo, que isso também é uma mania às vezes das pessoas, que aí fica palitando, aí pode descolar essa unha, aí descolou pode dar infecção ali embaixo, né, então evitar palitar. E também outra coisa que eu não falei, é não lixar por cima, que tem até umas lixas polidoras que se usa para regularizar a placa e isso é péssimo, porque aí a placa fica fina, fica mais frágil, né. E a unha do pé, o corte é muito importante, a gente não deve arredondar, cortar os cantinhos, né, deve sempre deixar ela quadrada, porque se você arredonda, né, quando você vai caminhar, a pele da frente da unha ela sobe, e aí ela sobe nesse cantinho que ficou sem unha, quando a unha vai crescer nesse lugar, tende a encravar, então tende a pegar nessa pele, a pele incha, aí a pele inchada pega mais na unha, aí a unha pega mais na pele, aí vira aquele ciclo vicioso. Para quem tem tendência de unha encravada, aí começa daí, do corte errado, né, então unha do pé é sempre cortar quadrado, e a coisa da cutícula também, né, não tirar ou tirar o mínimo possível. E do pé também acho que você pode ter um cuidado com o sapato também, como a gente sabe que a unha do pé tem mais risco de ter micose, um cuidado que a gente pode ter é sempre deixar o sapato arejar, né, então usou o sapato um dia, no outro dia põe ele no sol, põe ele para arejar e troca o sapato e vai invertendo. Se já tem um histórico de ter tido infecção, a gente pode usar até um antisséptico nesse sapato, deixar ele arejando e trocar, né, para não ficar proliferando fungo. Acho que esses são os cuidados básicos. E tem os cuidados quando você não faz a sua própria manicure, né, quando você vai no salão. Aí acho que é outras coisas que você tem que ficar alerta no salão para saber se você deve frequentar esse salão ou não, que eu acho que tem alguns cuidados que tem que ter. Aí pode falar? Cara, mais ou menos os Eu já cuidados, tô né, então. pode Ela ser. deu uma Deu uma gente, nós vamos saber agora quais os cuidados para a ida à manicure, né, a que chama, né. manicure. É. Quais são? Então, assim, acho que primeiro se puder ter o seu kit, né, do alicate, do um afastadorzinho de metal, ou pelo menos saber se realmente é autoclavado, se é esterilizado esse material, né, que é utilizado no salão, ou leva o seu, que aí pelo menos você previne de infecção de hepatite C, HIV, esse tipo de infecção que é mais perigosa, né, então acho que é bom ter seu kit. E você também higienizar o seu próprio kit, porque você pode ter contaminação bacteriana no seu próprio kit, né. Então lembrar de também limpar esse kit. E o ideal é que os materiais que são descartáveis, né, então palito, a lixa, eles sejam descartados na sua frente ao final da manicure. Então não é para reaproveitar a lixa, porque essa lixa pode passar sim fungo de uma unha de uma pessoa, de um paciente, de um cliente, no caso, para o outro, né. Então esses que são descartáveis têm que ser descartados na frente do cliente. E higiene do local, né, então se tem uma baciazinha que ela deixa seu pé de molho, às vezes elas colocam um plástico para proteger, o ideal é você ver que está trocando a água, então, porque tem risco também de infecção bacteriana e micobactéria nessa água que fica de molho o pé. E é ver, né, como é que a própria manicure higieniza ali o local de trabalho dela, então acho que são esses cuidados principais. Antigamente a gente até orientava o paciente para levar seu próprio esmalte, que tinha alguns estudos mostrando cultura de fungo positiva no frasco do esmalte. Mas há estudos mais recentes, até na Santa Casa com o Dr. John Vice, que é também é um dermatologista especialista em doenças infecciosas, ele conseguiu ver que na verdade não, que na verdade no uso real ali, ele fez uma pesquisa coletando esmaltes, né, em vários serviços de manicure e não conseguiu detectar fungo. Então, provavelmente a quantidade que entra em contato na placa é muito baixa, né, porque o fungo ele fica mais vivo embaixo da placa, naquela queratose subungual, então provavelmente esse contato que tem é baixo, e acho que o próprio solvente, talvez, que tem no esmalte já seja capaz de eliminar o fungo, então não é um risco real, então a preocupação com o frasquinho já não é tão importante, acho que é mais o material lixa, o palito e o alicate, acho que é esse material que tem que ficar mais atento. Ah, legal, Cara, é importante. não fazia ideia. Tem mais alguma coisa nessa área aí que você gostaria de Não, e também você falar para sua manicure, essas coisas do corte, né, então, não corta errado meu pé, corta a unha quadrada, a unha da mão, não deixa ela lixar assim que nem doida, porque você também, né, é chato, mas você pode orientar ela nesses cuidados também. Acho que Deve ser até um problema de saúde pública, sabe, É. essas coisas, porque o que eu vejo de plaquinha podóloga, no que cuida de unha, que não isso é sei o que outra lá, que dá solução,
né? Eu acabo com micose, eu acabo com unha encravada. Você deve pegar cada uma que eu vou te falar, né? Acho que essa é outra mania do brasileiro, além de tirar cutícula em excesso, é ir na podóloga antes de ir no médico. Exato, é. Então, qualquer alteração na unha, dor, mancha, ele vai primeiro na podóloga. E às vezes ele fica meses indo só na podóloga, para depois ele procurar o dermatologista, né? E acho que antes de qualquer coisa é diagnóstico, né? Então, assim, quem é especializado para fazer um diagnóstico de unha é o dermatologista, né? O podólogo ele faz o segmento, o acompanhamento, ele pode ajudar a melhorar o formato, melhorar a dor. Em algumas situações ele ajuda muito. Mas eu acho que o primeiro passo é o diagnóstico, né? Então, às vezes ele tá com uma unha encravada que a podóloga até pode dar conta, se é uma unha encravada leve, mas às vezes essa unha encravada está encravada porque ela está torta porque tem uma onychomicose, ou porque tem um tumor naquela unha. Então, se você não faz o diagnóstico, o podólogo fica acompanhando, acompanhando e não vai resolver e ainda deixa de ter um tratamento precoce daquela doença. Então, e eu acho muito complicado, mas é muito frequente. Tem podóloga que encaminha, fala, não, você precisa procurar o dermatologista que isso não cabe a mim. Já vieram pacientes me procurar falando, não, a podóloga pediu para eu ir para o dermato. Mas a maior parte que eu vejo são pacientes que ficaram muitos meses indo na podóloga para tentar resolver unha encravada, só que demoraram muito para chegar no especialista, né? E às vezes chega num momento, por exemplo, da unha encravada, que não tem mais jeito, que é só cirúrgico. Porque às vezes ficou cortando errado na podóloga para tentar resolver a dor aguda, né? Só que aí isso gerou uma inflamação, que gerou uma fibrose da prega lateral, que aí só resolve com cirurgia, né? Então acho que às vezes demora muito para chegar no especialista. Não. Ah. Eu vou mudar de assunto. Nós temos aqui na empresa em torno de 30 funcionárias e nós perguntamos a elas, né, o que vocês gostariam de saber, né, qual pergunta você gostaria. Então a maioria escreveu o seguinte: sobre a utilização de unhas artificiais. Quais são os tipos? Todo mundo pode usar? Existe alguma restrição? E a retirada da unha artificial, como funciona? Acho que a principal hoje usada é a unha de gel, né? Que é mais usada porque ela fica bonita, fica um acabamento bonito e ela dura, né? Então ela dura bastante tempo, pode durar, né, mais de um mês, meses até, assim. Não, geralmente dura assim de 3 a 4 semanas, né? Então menos de um mês até um mês. E só que o paciente vai fazer, a cliente, no caso, né, ela vai fazendo o retoque e vai colocando mais gelzinho na base. Não retira normalmente a unha inteira, né? E aí sim ela fica meses com aquela unha, né? Então ela vai retocando a cada 2 a 3 semanas ou 3 a 4 semanas e ela não vê a unha que tá embaixo, como é que tá a unha original dela, porque ela só vai retocando a basezinha do que vai crescendo. Então eu acho temeroso isso também, porque ela não consegue saber o que está acontecendo com a unha dela. Então, às vezes a unha dela tá verde embaixo, apareceu uma mancha preta, tá com alguma infecção e ela não tá vendo, né? Aí dos tipos, né, de unhas. Então, a unha de gel é a mais usada atualmente. Tem a unha de acrílico, tem a de fibra de vidro, tem a de porcelana. Então, todas com esse intuito de grudar uma coisa na unha natural para durar mais tempo. Então, para a mulher não ter que ficar toda hora esmaltando e ficar com uma unha mais bonita e mais alongada, né? Então, são jeitos de alongar essa unha também. Então, todos esses métodos, e tem também aquela unha artificial que só cola, né? Que às vezes você vai num evento, fica uma semana, que aí é curta duração. Essa que cola tem menos problema porque vai sair, você vai ver como é que a unha tá embaixo e tudo mais, mas mesmo ela pode ter uma alergia da cola. Então, pode dar uma dermatite de contato pela cola. Mas os outros métodos que são de alongamento, esses que duram mais, 2 a 3 semanas, às vezes até um mês, o problema deles é, primeiro, esse que você não vê o que está acontecendo embaixo da unha, se acontecer qualquer coisa, uma mancha nova, né, um tumor, você não vai estar sabendo. Vários desses tipos de unha, todos esses, na verdade, usam acrilatos, que o acrilato ele tem dado cada vez mais dermatite de contato, que é uma alergia que dá perto da região da unha, e os acrilatos, eles dão uma alergia diferente do esmalte comum. Não é só uma alergia que a gente vê como do esmalte comum, que a gente vê uma alergia na área dos olhos, na área da boca, no queixo, ou até perto da unha, né, que fica aquela vermelhidão, coceira. Essa alergia pode ser um dano no leito da unha. Então, ela pode descolar o leito da unha da mancha vermelha e pode dar até neuropatia periférica. Tem casos relatados de, pelo contato com esses acrilatos, a pessoa ficar com uma disestesia mesmo nas pontas das mãos e dar alterações que parecem psoríase na unha. Então, elas são muito mais danosas do que um esmalte comum
para algumas pessoas que têm sensibilidade aos acrilatos. E além disso, alguns tipos dessas unhas artificiais precisam de fotoiniciador, precisa colocar a mão na luz, né? Como a unha de gel, a unha de fibra de vidro, você precisa colocar, fazer a cura, né? Esses polímeros, esses monômeros de acrilato precisam virar polímeros com a luz. Então você precisa expor a mão a uma luz e várias vezes, né? Então, na hora que ele está fazendo o molde, coloca. Aí a hora que faz a primeira esmaltação, coloca. Coloca o primer, coloca. Então, são várias colocadas de mão nessa radiação. E assim, tem estudos mostrando que isso pode dar manchas nas mãos. Câncer de pele não é tão frequente porque não é um espectro tão amplo como a luz do sol. Então, não é tão problemático o câncer de pele, mas pode dar mancha, pode dar fotoenvelhecimento. Então, tem essa questão da lâmpada, e a lâmpada também pode fazer mal para o olho, né? Então, o cliente fica olhando, a própria manicure que fica ali olhando aquela luz pode fazer mal. Então, o ideal seria usar um protetor solar na mão, usar um óculos escuro, né? A cliente e a manicure, para mexer com essa cabine de luz. E tem o risco de alergia também, de aspiração desses monômeros. Se a luz não está tão boa, que não vira polímero esses monômeros de acrilato, você pode aspirar esses acrilatos e dar até dermatite de contato à distância, outros tipos de alergia. E acho que é mais isso. Mas acho que o que é mais problemático uma das coisas também, a unha ficar longa, porque aí já tive paciente que chegou com a unha quebrada, no meio a unha natural, porque bateu aquela unha longa, e aí saiu a unha longa falsa, né, junto com a unha normal, aí ficou aquela rachadura aqui, então pode ter um trauma. O problema também é que a pessoa não sabe o que está acontecendo embaixo da unha, na unha natural dela, né, então ela fica 1 ano, 2, refazendo esse comecinho aqui da unha sem ver o que está acontecendo. Pode ter infecção embaixo e ainda ela pode ter uma sensibilização, né, então ela pode ter alergia, pode ter essa alteração de sensibilidade, e ela pode passar a ter alergia desses acrilatos que é usado, por exemplo, em resina dentária. Então aí depois ela vai fazer um tratamento dentário e não consegue porque ela se sensibilizou. Então tem vários problemas aí desse uso. E um outro problema é como o senhor perguntou na hora da remoção, né? Porque como isso gruda mesmo, forma uma coisa dura ali, como se fosse uma resina dentária mesmo, né? Naquela placa, para remover, vários dos métodos precisa de um lixamento intenso. Então acaba lixando a unha natural também. E isso também causa um trauma intenso nessa unha. Então é difícil manter ela, porque você não vê o que está acontecendo. Mas também quando você vai remover, também é um trauma muito intenso na unha. Então acho que tem vários problemas aí dessas unhas. Entendi. Desculpe eu insistir, mas todo mundo pode usar? Assim, eu oriento, o ideal seria usar por pouco tempo, não ter esse uso contínuo. Se a pessoa já tem psoríase, já tem um líquen plano, uma doença inflamatória da unha, ela não deve usar, porque vai ter o Kepner, que a gente fala, então vai ter um trauma ali que pode ativar essa doença inflamatória. Se ela já está em tratamento, né, por uma infecção, também não deve, porque vai abafar essa unha. Então, se ela já tem ou se ela, sei lá, se já tem história de um tumor de unha na família, também eu acho que não é bom, porque ela vai parar de observar essa unha, né? Então, tem pessoas que aí não devem mesmo. Se ela já tem doença inflamatória da unha, se já está em tratamento de alguma infecção de unha, uma onychomycose ou uma onychobacteriose, se a unha já está esverdeada, já está com uma infecção bacteriana, ela não deve fazer isso, porque vai abafar mais a unha, ela ainda não vai ver o que está acontecendo na unha. Se já tem um histórico de um câncer de unha também, não deveria, né, porque ela não vai conseguir observar essa unha. Mas na verdade eu não indico para ninguém pelos riscos, né, então talvez aquela pessoa já seja alérgica e não sabe, ou desenvolva uma alergia, né. Mas eu entendo que para a mulher é uma facilidade no dia a dia, porque o esmalte não dura, tem que fazer toda semana, e a unha de gel é uma facilidade, você faz uma vez por mês, né, então é bem mais fácil do que o esmalte normal. Mas talvez a melhor opção seja essa unha que você falou que dura uma semana. Essa daí para um evento, ela é muito mais segura, né, porque aí para sair ela é mais fácil do que essas outras unhas, não dá tanto dano. Tem um risco de alergia, mas é menor do que as outras. Entendi. E agora, bom, vocês veem que a medicina é gigante, né? Vê o que tem de assunto sobre a unha. E aqui eu acho que é mais ainda interessante, no meu ponto de vista, que é olhar para a unha e ver algumas diferenças de cor, né? Se isso pode ser um anúncio de uma doença ou não, ou ficar despreocupado, vamos ver agora, né? Com a doutora Bertanha, que é as cores nas unhas. Aqui fala a primeira cor, a branca. Quando se vê alguma mancha branca,
E já vou juntar com a segunda, branca e escura, e a terceira é verde, Uhum. né. Que isso passa para o especialista nesse campo? A branca acho que é a mais comum, que só da mulher empurrar a cutícula, palitar aqui, já pode aparecer mancha branca, né, porque aí quando você tá empurrando a cutícula, você gera danos na matriz aqui embaixo, e aí quando essa unha cresce, pode aparecer manchinhas brancas. E geralmente a paciente fala: "Mas eu não mexi na unha agora". Mas é que a unha demora para crescer, né, então, aquele trauma que você fez lá vai demorar 1 mês, às vezes até 3 meses para ficar aparente, né, porque a unha demora para crescer. Então o principal da mancha branca é o trauma mesmo direto, que é o mais comum, mas também, pode indicar até um tumor, então tem alguns tumores que formam leuconite estriada, que a gente chama, que é uma linha branca, até o Bowen ou o SEC pode dar essa linha branca, só que geralmente ela é mais larga e tem um tom vermelho junto, e pode ter uma massinha terminando aqui embaixo da placa, bem aonde está essa linha na placa você vê embaixo uma massinha mais grosseirinha. E um tumor benigno, que é o onicopapiloma, também pode dar essa mancha com mais uma massinha mais delicadinha embaixo. Então tumores podem dar, e, é comum também do esmalte, aquela paciente que passa o esmalte, não tira, passa outra camada, o esmalte gera uma alteração da queratina que faz grânulos de queratina que ficam uns pontinhos brancos na superfície da unha. E também tem as doenças sistêmicas, né, então às vezes o paciente tem uma insuficiência renal, um problema renal, pode dar unha meio a meio, que ela fica com aspecto metade branco, metade vermelho. Então, aí depende, se forem várias unhas, a gente pensa em algo mais sistêmico, pode até ser problema deficiência de albumina, né, então distúrbios nutricionais podem dar mancha branca na unha. E, essas manchinhas mais superficiais mesmo pode ser até de esmalte, mas assim, você vê que pode também até ser um tumor, né, então, eh, se é uma coisa persistente, né, aí é sempre bom procurar um especialista para ver, para avaliar. Aí mancha escura é mais perigoso também, porque se você tiver um único dedo com uma mancha escura, que é uma estria, né, então formando uma linha escura, negra acastanhada, a gente pode pensar num melanoma. Então pode ser uma pinta, um sinal, né, um nevo, mas pode ser um melanoma, né. Então principalmente quando é numa única unha, apareceu uma mancha escura formando uma linha, tem que pensar em melanoma, assim, tem que procurar um especialista para descartar isso, que é um mais agressivo, né. Se são várias unhas com mancha escura, pode ser racial, então pacientes com fototipo mais alto, né, com a pele mais escura, podem fazer manchas escuras em várias unhas. Pode ser deficiência de B12, então já peguei, criança que era vegetariana e que tinha, várias unhas escuras por deficiência de B12. Pode ser alteração endócrina, então alteração de tireoide, então pode ser várias coisas. Então quando são várias unhas, geralmente a gente pensa em algo interno, né, então ou deficiência de vitamina ou problema endócrino, até uso de medicamentos, alguns antirretrovirais, alguns antibióticos podem dar pigmentação na unha, até quimioterapia pode pigmentar a unha, e são várias unhas. Quando é uma única unha com essa estria castanha enegrecida, aí é bom ver se não é nada mais grave, ficar de olho. E a unha verde que eu tinha comentado é de bactéria. Então geralmente, a pessoa tem um descolamento na unha, seja porque ela traumatizou com palito, ou, o que descola a unha é tanto o palito como um trauma por cima, né, então por exemplo, a pessoa tá com aquela unha de gel, aquela unhona, aí comprimiu aquela unha, isso também pode gerar uma alavanca que descola a unha. E às vezes um outro problema, até um tumor, alguma outra coisa que descolou a unha, e aí a bactéria se aproveita desse espacinho que está úmido e fica ali, e a bactéria que deixa a unha verde é a Pseudomonas, geralmente é uma bactéria que tem na água, né, então a pessoa tá com aquela unha descolada, vai ter contato com áreas úmidas, aí fica com aquela unha verde. Então verde normalmente é bactéria, a gente trata normalmente com antibiótico tópico, mas tem que ver se o porquê que descolou, né, por que que deu aquela bactéria, se tem alguma coisa por trás disso também, né, então é bom sempre procurar o especialista. Eh, me ocorreu uma dúvida agora. Eu já aconteceu comigo, várias pessoas, talvez até com você tenha acontecido, bater alguma coisa no dedo e forma aquele hematoma, aquele vermelho embaixo da unha. Aí, na época da faculdade, a gente furava aquilo com uma agulhazinha. Furava para tirar o sangue, que dá pra caramba, né? Tá certo? Tá errado? Como é que é? Tá certo. O ideal é furar, a gente fura ainda, a gente, evita furar na área da matriz da lúnula, a gente fura um pouquinho mais para frente, e o ideal é furar até 72 horas, que é a época que o hematoma tá líquido ainda. Depois que ele já secou, geralmente não resolve muito furar.
E é bom furar por quê? Uma que alivia a dor, porque aquele líquido fica comprimindo e dói pra caramba, né, ficar latejando. E outra que deixa de ter um meio de cultura ali, né, então se fica aquele líquido ali, pode infectar com bactéria ou depois fungo. E, além disso, esse líquido que fica ali pode descolar ir descolando com o tempo a matriz, e aí aquela unha cair. Então, às vezes, se você drenar, a unha não ia cair. Aí, como você não drenou, ficou, aí acaba que a unha cai. É ruim a unha cair, porque o dedo fica sensível e tudo mais. Então, é sempre legal drenar, mas a gente divide assim, menos de 25% da unha com hematoma, dá só para drenar. Se for mais de 50% do hematoma acompanhando a unha, então pega quase a unha toda, mais de metade da unha, às vezes é melhor explorar embaixo, porque às vezes não foi só um trauma simples, às vezes tem que suturar embaixo da unha. Então, e às vezes também a indicação de fazer raio-x também. Que às vezes também o paciente fala, ai, machuquei a unha, depois caiu e depois nasceu uma unha torta. Aí quando a gente vai ver, o osso está torto. Então a pessoa teve também uma fratura do osso e não investigou na época. E como eu falei, né, a unha é todo um aparato, ele tá aderido ao osso, então alterações ósseas dão alterações de distrofias na unha também. Então, quando chega pra gente já um hematoma extenso, a gente já pede raio-x. Se o raio-x, tá normal, a gente pode abrir para ver se tem que suturar o leito, então depende do hematoma, né. Mas normalmente os hematomas comuns, que é menos de 25% até 50% que pega a unha, dá para só drenar que já vai ajudar bastante. Legal. Eh, e como saber se a sua unha é fraca ou não? Existe unha fraca? É mais comum em mulheres, né, tem estudos que falam que 20% das mulheres têm unhas fracas, então é bem comum. No consultório aparece muito, porque eu sou especialista também, mas, eu vejo muito, né. Como que é o quadro da unha fraca? Ou ela descama na ponta, então porque a unha, na verdade, é como se fossem 2 placas mesmo. E aí quando ela é fraca, ela delamina, então fica uma descamaçãozinha na ponta e se incomoda muito a mulher, porque enrosca na roupa, o esmalte descama rápido. Então, é um tipo de unha fraca, essa que descama. Tem a unha que é mole, então ela pode ser uma unha fraca que é mais molenga. E tem a unha fraca que forma estrias que racham na ponta, que também incomoda porque enrosca na roupa e tudo mais. Então, tem mais ou menos esses tipos de unhas fracas. A unha que descama na ponta é mais por ressecamento. Então, geralmente é por contato com detergente, ficar lavando, sabão. Aí, em ciclos que a gente fala de hidratação e ressecamento, aí resseca, tira muita água da unha. E aí ela descasca. E essa unha que racha na ponta, geralmente aí às vezes tem que investigar se não é uma deficiência de vitamina, um distúrbio endócrino, porque geralmente isso acontece porque a unha tá fina. Então é um problema na matriz, pode ser até um problema circulatório. Então, às vezes, a gente acaba pedindo alguns exames quando a unha faz essa rachadura na ponta, né? Essa já tem que investigar mais. Mas é bem comum na mulher. Das vitaminas também, né, em relação à unha fraca. Hum. Tem algum o pessoal toda vez que tem unha fraca, comprimido de vitamina, né. É. Mano, vai pensar em procurar você, por exemplo, quando a unha cai e não cresce mais. Tem alguma vitamina em particular que dá mais essa sensação de unha fraca? Não é tão frequente a deficiência de vitamina da unha fraca. É mais frequente até o paciente ter um eflúvio, né, uma queda de cabelo por deficiência de vitamina, do que a unha ficar fraca. Então, geralmente, o paciente que tem bulimia, anorexia, um emagrecimento muito intenso, é uma cirurgia bariátrica, aí é mais comum. Mas deficiências poucas de vitamina não muito intensas, normalmente não é isso que gera a unha fraca, né? O mais comum da unha fraca é o intemperismo mesmo, é a pessoa fica aí lixa, aí passa acetona, aí resseca, detergente, é muito mais isso do que vitamina, mas mesmo não sendo a causa, e muitas vezes, a gente acaba investigando quando essa unha aqui fissura, que não é essa que descama, que é a mais comum, quando ela fissura a gente até investiga ferro, tireoide, né, que poderia estar associado, mas mesmo não sendo frequente ser por vitamina, suplementar com biotina ajuda a fortalecer a queratina da unha e ela tem um aspecto mais forte. Então, o que tem mais evidência de suplementar é biotina, silício orgânico a gente dá também, que muitas vezes ajuda, e verisol, que é um tipo de colágeno. Tem um estudo só, mas um estudo que foi feito, bem feito, que mostrou uma melhora na hidratação da unha usando colágeno oral. Então, são coisas que eu acabo dando para as pacientes que têm unha frágil, acaba melhorando enquanto usa. Para de usar, ela volta a ter os sintomas, porque é meio que uma coisa individual e é uma coisa que tem a ver com o dia a dia, né, de não hidratar tanto, de ressecar. Mas, geralmente as vitaminas vêm normais quando a gente investiga nas unhas fracas.
Mas cuidado, não, gente. Procura o especialista, tá, gente? Como a minha colega Laura falou, o mais importante de tudo é saber o diagnóstico do que está acontecendo. Não vai atrás de vitamina à torta à direita que às vezes dá. Tem gente que tem sorte, acaba dando certo. Mas confia em mim, a maioria dá errado, tá, gente? Aí vai para o especialista quando fica mais tardio, mais complicado obter um bom resultado clínico. Ô, Lore, tem algum endurecedor? Se não, excetuando aí os problemas de vitamina e tal, existe alguma coisa para melhorar isso? Quando a unha é mole, às vezes até a pessoa pode usar, tem alguns esmaltes que são endurecedores, né? O que é mais comum é a base de formaldeído, que aí tem algumas formulações que podem endurecer. Então, quando a unha é mole, ele até pode ajudar, mas para a unha que descama na ponta, ele piora, porque ele vai deixar a unha mais rígida e ela quebra mais fácil. Então, tem muita paciente que vem com essa unha descamando na ponta e fala: eu quero um esmalte aqui para fortalecer, né, para endurecer a unha, e não resolve, na verdade ele até piora, né. Então vai depender do tipo de unha frágil e o tipo de, fortalecedor ou endurecedor. O endurecedor a gente acaba deixando mais para os casos de unha mole, e o formaldeído é o mais comum, mas não é o mais interessante, porque se você usar muito, deixa a unha muito rígida, ele pode fazer com que a pelinha de baixo grude na unha, que é um pterígio inverso, e aí pode dar dor na unha, pode dar hemorragia, pode dar dermatite de contato, alergia, então ele pode dar mais problema às vezes do que solução. E tem alguns fortalecedores que são hidrossolúveis, que são umas canetinhas que podem ter silício junto, alguns hidratantes, que aí são até interessantes, porque elas vão ajudar a dar uma hidratada na unha, pode dar uma ajudada e não vai atrapalhar, né. Os endurecedores, o mais seguro seria o de metilureia, mas que é caro, tem poucos produtos que tem no Brasil, e também não é indicado para qualquer caso de unha frágil, né. Então acho que é bom avaliar, apesar de ser uma queixa comum, também é legal ser avaliado qual o tipo que é, se tem que investigar se tem alguma doença associada, e às vezes o melhor tratamento, às vezes, é uma suplementação vitamínica que tem que ser orientada, e muitas vezes não é o de passar. O de passar não é raro eu dar para um paciente esses de passar, porque ele pode até mais atrapalhar do que ajudar. Agora aqui, né, se existe câncer de unha, É. a gente queria saber, mas ela falou, né, na questão das cores, a escura que você comentou, né, também, mas em outras cores também, né, quando tem presença até de um nódulo, às vezes tem que suspeitar, né, Sim. do câncer de unha. Quer dizer, existe, né, mas eu vou questionar. Nos 5 dedos que nós temos da mão, direita e esquerda, até veio do além essa pergunta. Existe algum dedo que tenha mais prevalência de câncer? Sim, o polegar e o indicador. Acho que Polegar e talvez pelo indicador. trauma, pelo maior uso, são os que dão mais, tanto o melanoma como o SEC, né, que é o espino celular. E pode ter vários sintomas, né, então quando que o ideal é o paciente procurar um especialista pensando que pode ser um câncer de unha? Se sair secreção da unha, então às vezes ele acha que é uma infecção, mas é um tumor que ele é friável, né, e fica saindo líquido da unha, então fica saindo líquido da unha, tem que ver o que que é. Dor na unha, pode ser um tumor benigno, que é o glômico, mas pode ser um querotacantoma, um SEC, também pode doer. Então, se tem uma dor, secreção, mudou o formato, né, então a unha era lisinha, retinha, de repente ficou torta, uma falha na unha, mudança de cor, como a gente falou, então listra escura, o SEC, né, que é o espinocelular, e o Bowen podem dar listras, vermelhas, brancas, pode ter um tonzinho acastanhado associado, pode ter um aspecto de verruga, tanto na lateral da unha como embaixo, né, que fica uma hiperqueratose, um espessamentozinho, até verrugas, né, que às vezes o paciente fica tratando um tempão de verruga do lado da unha periungual e na verdade já virou um SEC, né, então a gente até orienta os colegas dermatologistas, verruga que não melhora tem que biopsiar, que já pode ter transformado, e geralmente os SECs de unha vêm de HPV, então às vezes ele até começa mesmo como uma verruga. Então, assim, alterou ali formato, cor, saída de secreção, dor, é um alerta. Principalmente quando é num único dedo, né, porque é muito raro o tumor de unha, muito mais raro ter em 2 unhas. Então, mudou a cor em várias unhas? Também tem que ver o que que é. Mas para pensar em câncer, eu vou pensar principalmente se tiver uma única unha que está saindo secreção, uma única unha que mudou o formato, aí é mais alerta ainda E que que tem não que ver, melhora, né? que não melhora com outros tratamentos. Então, às vezes, até a podóloga fica tratando de verruga e nem era verruga, já era um SEC. É. Então, é bom sempre suspeitar.
Agora você vê aqui, quais os sinais de alerta para procurar um especialista? Eu digo, você falou tudo, né, em relação a tumor, mas é difícil pôr um algoritmo, né, para a gente falar sobre quando procurar um especialista. Eu acho que toda doença persistente, ou que gera dúvida, ou que leva você uma segunda ou terceira vez num outro clínico, eu acho que já é bom procurar um especialista, né? Sim. E uma coisa que eu teria dificuldade, é uma ignorância da minha parte, é que unha é da dermato, né? Sim. É da sua área, unha, né? Que é uma É. coisa que eu gostaria de chamar a atenção das pessoas, né? Para procurar o dermatologista, né? É, até um paciente às vezes chega e fala: "Não, eu já fui no podólogo, já fui no plástico, já fui no ortopedista e depois que eu descobri que era o dermato", né. Então, muito paciente realmente nem sabe que é o dermato que é especializado Isso em é unha. importante o pessoal conhecer. Ô Laura, diz uma coisa para mim, existe algum risco para a saúde, o esmalte, se não o esmalte, apresenta algum risco para a saúde? É, o esmalte comum, além do risco de alergia, né, que aí a alergia se apresenta como essa descamação, coceira, principalmente região dos olhos, boca, que é a área que a gente leva muito à mão, né. Também tem um componente que é o dibutilfitalato, que foi associado a ser um disruptor endócrino, então ele poderia dar alterações reprodutivas, isso foi visto in vitro, em animais, mas aí a União Europeia baniu esse produto dos esmaltes comuns, que ele era um agente plastificante super comum, usado em todos os esmaltes, que dá flexibilidade do esmalte, né, e aí eles baniram em 2013, não podia mais ser produzido, e no Brasil a Anvisa não seguiu essa regra, mas as próprias empresas foram retirando, e eu até vi no supermercado as marcas que tinham mais comuns não tem mais esse dibutilfitalato, então uma coisa que a própria as empresas estão retirando, mas é principalmente assim, criança, a gente não deve usar esmalte de adulto, porque elas roem muito a unha, põem, então a chance dela ingerir essa substância é maior, então tomar cuidado com isso, né, porque, assim, tem substâncias que a gente nem sabe se fazem mal ou não, e vão descobrindo ao longo do tempo, né. Então essa é uma das substâncias que, assim, foi visto in vitro em animais, não foi confirmado um dano real no ser humano, mas acho que, assim, na suspeita de, realmente tem que banir e tem que evitar, né. E dos esmaltes em gel também, o ano passado, aí a própria Anvisa baniu 2 componentes de esmalte em gel que são fotoiniciadores, né, que eles são usados para aquela cura, para transformar em polímeros os acrilatos, né, que endurece o esmalte de gel, e eles foram banidos também por um risco que foi visto in vitro em animais, de ter até um risco oncogênico e também esse risco de reprodutivo, né, que foi o TPO e o DMPT. Então esses 2 também foram proibidos na União Europeia, e aí a Anvisa seguiu essa recomendação no ano passado, né, então acho que é interessante, é um alerta, e agora a Anvisa está seguindo mais a União Europeia nisso, acho que isso é um ganho para a gente, para ter cosméticos mais seguros, né. Então, além do risco de ter danos da unha, como a gente viu, né, esses esmaltes em gel podem ter até na sua retirada, ou dar alergias, enfim, tem esse risco a mais aí que foi detectado aí na União Europeia e a Anvisa seguiu. Então acho que é bom a gente sempre estar alerta, né, e aí exigir que as nossas manicures não usem esses produtos, né, que foram banidos. E esses produtos têm à venda no Brasil? Tinham e foi mais de 300, marcas de produtos de unha de gel que foram proibidas, que a Anvisa, listou esses produtos que Então não provavelmente poderiam ser. deve ter, mesmo proibido, deve ter por É, aí, né? pode ter sobrado, porque foi ano passado, né, Então, então o ideal é que você exija, e nem todos os esmaltes em o esmalte em gel geralmente quem traz é a manicure, né, dificilmente o cliente pede para ler o rótulo, mas o ideal seria isso, que o cliente peça para ler o rótulo e a própria manicure daí pare de usar esses importante produtos que foram demais. banidos, é. Uhum. Situação de saúde pública, né? Aqui dos cosméticos, você acabou englobando o esmalte em si, né? Você já deu essa explicação. Tem alguma coisa importante em relação à unha que é o teu hábito, é atender esses clientes, né, que procuram essa problemática? Tem alguma coisa que não está listado aqui no que a gente Eu acho que é discutiu até agora? é importante o paciente quando ele vai no dermatologista ir sem esmalte, porque às vezes ele vai, a gente, e assim, a unha de gel atrapalha nisso também, porque a gente não consegue examinar a unha, mas faz parte do exame dermatológico completo a gente avaliar as unhas. E aí ver se tem alguma mancha, então e aí o paciente também fazer seu autoexame, né, então: "Ai, apareceu uma mancha,
tá doendo, tá saindo secreção, enfim, né, usar aqueles alertas que a gente deu para procurar realmente um especialista, e às vezes a unha é a janela da saúde do paciente, então alterou a cor, ficou uma mancha em várias unhas, às vezes é um problema renal, às vezes é um problema nutricional, endócrino, então a unha é muito importante de ser examinada, e às vezes o próprio paciente vê a mancha e fala: "Ah, acho que não é nada", vai negligenciando, ou nem repara na unha. Então acho que vale a pena os pacientes repararem mais, né, nas suas unhas, e também darem oportunidade para o dermatologista examinar. Então já vai sem esmalte e, sem a unha de gel, se for possível, para a gente conseguir examinar essa unha, aproveitar o exame dermatológico e checar a unha também. Você trabalha num servidor existem 2 realidades no Brasil, o privado e o público, né. O público, você falou do servidor público municipal, que além do seu conhecimento, parece que tem outros profissionais que são até reconhecidos junto com você no mundo, né. Sim. Fora esses serviços público, quais seriam os centros que as pessoas poderiam buscar dentro do SUS? Uhum. Ah, na Unicamp tem ambulatório de unha, acho que hoje em dia, acho que tá ficando mais frequente. Na minha época já tinha um ambulatório que era de cabelos e unhas, mas havia muito pouca unha, então eu até fui atrás dessa especialização. Mas agora ela tem um ambulatório só de unha. Acho que a maioria dos serviços públicos tem, pelo menos assim, talvez não todos os serviços públicos de um estado, mas alguns têm. Então, em São Paulo tem vários centros que são especializados, no Rio tem também um grupo muito forte de unhas. Então, nos grandes centros, sempre vai ter pelo menos um serviço especializado em unhas. Mas eu concordo que não é todo lugar, nem de residência que tem especialização em unha. Isso não é só do Brasil. Tem estudos americanos mostrando que menos de 10% dos residentes formados em dermatologia, né, que estavam no último ano, se sentiam aptos a fazer cirurgia dermatológica de unha. Então é uma coisa que realmente não é todo lugar que é especialista, mas acho que sempre que o paciente tem uma suspeita, vale a pena ele correr atrás e ele vai acabar achando. Às vezes demora um pouco, mas ele acha um especialista. E no privado, fica um pouco mais simples, obviamente, e você atende aqui em São Paulo, né, Isso, a na Barra Barra Funda, Funda. né, isso é bom. Chama atenção, tá, gente, porque é muito importante o diagnóstico e buscar essa visão de especialista, porque eu imagino que, conhecendo um pouquinho o setor brasileiro de saúde, a pessoa fica batendo em porta, né, podóloga, clínico 1, clínico 2, e acaba piorando a situação. Acho que, se permanece e persiste, vamos buscar o especialista. Ainda mais num campo muito específico, né, que é o campo que você está conversando com a gente. O conhecido. E eu imagino que também em câncer deve ser o princípio da hematologia, que quanto antes a gente descobrir, melhor, né? Com certeza, até para tentar preservar a unha, né, às vezes você ainda consegue preservar a unha, às vezes não, e às vezes vai até para amputação. Se é um SEC avançado que já, chegou no osso ou um melanoma que já está mais profundo, aí tem que ir para amputação, que aí realmente é complicado, ou até pode já dar metástase. Sistêmico, né? É, exato. Então, gente, não brinca com os problemas. Apareceu, resolva. E falo como membro masculino, que a gente sempre deixa para depois, né? Sempre as mulheres têm uma percepção mais rápida dessas alterações. A gente vai deixando para depois. Ainda mais olha para um e fala assim: isso aqui não tem problema, né? Que cai, nasce outra. Não é bem assim, tá bom, gente? Acho que outra coisa também que eu acho importante é que, assim, 50% dos diagnósticos de unha são onicomicose. A onicomicose, que é a micose de unha, é muito frequente, mas os outros 50% divide psoríase, líquen plano, tumores, e até o clínico geral também acaba, às vezes, da fluconazol, acaba tratando de fungo e, às vezes, não é fungo, né? Então, até para os colegas dermatos, a gente sempre fala, tem que confirmar o diagnóstico, tem que achar o fungo para tratar o fungo, porque realmente o tratamento demora 1 ano e meio. E aí você acha: "Ah, não, tá demorando porque demora", mas e nem era fungo, às vezes era uma psoríase. Chega muito no consultório também, paciente que já tratou 2 anos com antifúngico oral e era uma psoríase. Então não ia melhorar mesmo, e aí ele fica expondo, né, pode ter interação medicamentosa, atacar o fígado, enfim. E nem era isso. Então é aquela coisa do diagnóstico antes de tudo, e que nem tudo é micose, e que arrancar a unha realmente, como você falou, não resolve, né. O paciente, às vezes, com a unha encravada, chega no pronto-socorro, arrancar a unha, aí piorou tudo, porque até crescer a unha nova, vai encravar na frente, aí a cirurgia que seria simples de Canté vai virar um super uma cirurgia que tem que arrancar toda a pele ao redor da unha, que a recuperação é muito mais lenta. Então, assim, a gente nunca arranca a unha do pé só em último caso, tem uma doença que é retroníquea,
que é um encravamento proximal, que a gente até às vezes tem que arrancar a unha, mas aí tem que acompanhar até a unha crescer inteira, com esparadrapagem, faz um monte de procedimento para não encravar de novo. Então, tem coisas que acho que realmente tem que procurar o especialista para ter um tratamento mais adequado e definitivo. Bom, doutora, eu acho que nós falamos de muita coisa, tenho certeza que a gente falou pouco, né, em relação à especialidade, tem muito mais coisa, mas infelizmente nós temos, estamos restritos ao tempo. Mas eu gostaria que a senhora desse suas palavras finais, que a senhora fizesse alguma consideração que a senhora acha importante. Eu agradeço a oportunidade, né, de falar de unhas. Acho que eu gosto de falar de unhas para dermato, para leigo, para todo mundo. Acho que é muito importante, porque é um assunto pouco falado, acho que até negligenciado, até dentro da dermatologia. A gente tem um preconceito de unha, né? Que o pessoal gosta mais de cabelo, cosmetria, cirurgia, a unha fica meio de lado. Então, eu adorei essa oportunidade de falar e acho que o leigo tem que saber também, né, os pacientes em geral, que tem um especialista ali pronto para examinar a unha deles e adorei esse bate-papo. Obrigada pela oportunidade. Muito legal, muito obrigado. Obrigada. Nós que agradecemos, Laura, desculpa a liberdade, né, que é minha colega médica, Laura Bertanha, que atende aqui em São Paulo. Repito isso porque é importante a gente procurar o especialista, num assunto que é até difícil para especialista, né? E para mim, que sou hematologista, eu aprendi muito hoje, tá? Eu sinceramente, eu me considerei um leigo aqui hoje, porque o assunto é grande e gigante. E o pessoal está lá atrás, eu via a Sinara, que é o nosso braço direito de marketing, já pensei em convidá-los a assistir e mandar esses vídeos para os conhecidos, tá, gente? A gente precisa aumentar os nossos seguidores, eles me cobram isso, tá bom, gente? E eu acho legal, porque esse e outros assuntos que a gente tem conversado aqui, cara, é muito legal o pessoal conhecer. Tem muitos cortes, divulguem pra gente, tá bom? E a gente tem crescido muito nesses últimos meses. Tá impressionante, por isso agradeço vocês estarem aqui com a gente, tá? Obrigado. Né? Acho que isso é legal. Então, obrigado por tudo, tá? Obrigado, Laura, tá? Obrigada eu, Obrigado. obrigada. Tchau. Até mais.